Então, vamos dar início ao nosso encontro. Para começar, então, a gente tinha planejado, quando a gente foi eleito no ano passado, em fazer um retiro espiritual, né, nos dias 25 e 26 de abril de 2020, mas, infelizmente, a pandemia, né, impossibilitou que a gente pudesse se reunir presencialmente. Então, como a gente não tem uma ideia de como que a pandemia vai andar daqui para frente, então a gente também não pode estabelecer nenhuma data fixa para a gente poder se encontrar presencialmente. Mas como a gente não queria se manter tão distantes assim, a gente decidiu por fazer esse encontro online com estudo bíblico e depois alguma brincadeira, alguma coisa online, para a gente não ficar afastados, né, durante todo esse período. Já nos reunimos a última vez, foi em novembro do ano passado, então, para a gente não deixar as coisas esfriarem, a gente quis fazer esse evento. Como é que vai funcionar hoje? A gente vai ter um momento de estudo, um momento de louvor com as meninas de Maquiné, e depois a gente vai jogar stop online. Então, eu quero chamar todos vocês, muito bem-vindos, obrigada por virem participar. Estava com saudade, estou com saudade de todos. Queria que a gente pudesse se reunir presencialmente, mas no momento não é possível. Então, o pastor Samuel, o pastor Carlos e o pastor Diego, eles vão liderar o momento de estudo, a Adri e a Adriana vão liderar o momento de louvor, e depois a gente vai jogar. O que eu queria dizer é que, se vocês sentirem à vontade para fazerem perguntas, os pastores estão à disposição, todo mundo é muito bem-vindo para participar, depois, quando os pastores abrirem esse momento. E avisos, quem puder ligar sua câmera, ligue, para os pastores poderem ver o nosso rostinho enquanto estão falando com a gente, e deixarem os seus microfones desligados enquanto não estiverem falando. Quando forem falar, daí vocês abrem o microfone para não ficar dando ruído e para não prejudicar a gente ouvir o estudo. Então, eu quero pedir para o pastor Samuel ou algum dos outros pastores para iniciar com uma oração. Depois a gente pode fazer um louvor com as meninas e a gente pode começar com o estudo daí. Ok, vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, misericordioso Pai Celeste, nós te damos graças e louvor por teu grande amor que tu revelas a cada um de nós todos os dias. Te agradecemos por tua proteção, por teu amparo, te agradecemos por teres nos conduzido, nos trazido até o presente momento, sob a tua graça, sob a tua proteção. Te agradecemos também porque hoje nós podemos estar reunidos remotamente, mesmo distantes fisicamente, podemos estar reunidos, e desta forma nós buscamos também aproximar e firmar os nossos laços fraternos, procuramos também crescer na nossa comunhão cristã, com jovens de um distrito que ora não podem se reunir presencialmente por causa de problemas de saúde, mas nós te agradecemos porque nós temos à nossa disposição estes meios remotos, através dos quais podemos, mesmo assim, estar conectados. E pedimos que tu abençoes este momento de encontro, de estudo, de interação, mesmo remotamente, para que seja também edificante, possa ser produtivo, e estes encontros possam se repetir e sejam para engrandecimento, crescimento e fortalecimento na fé. Abençoa cada jovem que está reunido aqui, abençoa também aqueles que, por uma ou outra razão, não puderam participar, para que, num próximo momento, possam estar também junto de todos nós, para assim ouvir, meditar, crescer no conhecimento da tua palavra e assim também poder crescer na comunhão fraterna como família da fé que nós somos. Abençoa-nos, guarda e protege a cada um de nós sob a tua graciosa e poderosa mão. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Muito bem.
Pode usar. Quem está com a palavra? A Adri e a Adriana agora vão tocar uma música. Vocês querem dizer qual é que vocês vão tocar agora? Porque a gente pode procurar aqui para acompanhar a letra. A gente vai tocar uma bem animadinha para começar, como tá todo mundo bem quietinho. Eu quero anunciar Tuas Maravilhas. Tá bom. Eu quero anunciar as tuas maravilhas, e delas todas falar, mas são tantas, tantas, muito mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar. Assim você vai ver das bênçãos receber. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, tantas, muito mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar, da areia que há na praia e as estrelas lá no céu. Só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. Obrigada, meninas. Posso passar, então, a palavra para os pastores, para darem início ao estudo. Pastor Samuel, Pastor Carlos, Pastor Diego. É com vocês. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, então. Foi sugerido um tema que, na verdade, são vários temas dentro de um só. Não foi algo muito específico assim. Mas então nós tentamos alinhar, de uma certa forma, a maneira que nós poderíamos conversar com vocês hoje. E o consenso que nós chegamos no que nós vamos falar, de que forma, qual o tema que nós vamos abordar especificamente. Então nós chegamos à conclusão de que o nosso tema poderia e seria, então, como continuar sendo um jovem cristão diante dos desafios da época atual. Ser um jovem cristão, em qualquer época, em qualquer tempo, é um desafio. Como é um desafio viver a vida cristã em qualquer idade, em qualquer tempo. Mas, em tempos difíceis ou tempos fáceis, a maneira de nós vivermos, de encararmos a vida cristã é diferente. Então, gostaria, antes de perguntar aos jovens, para se puderem responder, seja nos comentários ou aqui, antes de nós darmos prosseguimento, vocês consideram os tempos atuais
tempos difíceis ou tempos fáceis de se viver? Ninguém quer se arriscar, falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Só um detalhe, eu não sei se é problema aqui na minha imagem aqui, no meu navegador, mas está vivo só o Diego e agora a Vitória. Os outros estão todos com imagem congelada. Isso é problema comigo aqui? Deve ser. Tá rodando normal. Tá rodando. Para mim tá só quem fala que tá aparecendo, o resto tá tudo congelado. Para mim também. O problema. Tá, muito bem. Então, que normalmente as pessoas estão congeladas, né? Porque elas estão só paradas olhando, né? Assim. Ainda mais nesse frio. Nem tá frio. Muito bem, então a nossa pergunta, os jovens, o Evaldo respondeu que acho que são tempos difíceis. Quem mais se arrisca? Natália, difícil. Alguém mais? Deixa eu ver os comentários aqui. Pode falar no chat se acha que é fácil. Só habilitar o microfone, né? Não esquece. Nicolas, tempos difíceis. Alexandre, são tempos difíceis. Eduardo, depende em que sentido. O Gil disse que são difíceis. Jennifer também, difíceis. Difíceis. E agora vamos fazer uma pergunta, vamos mudar um pouco a pergunta. Antes da pandemia era mais fácil? Os tempos, digamos assim, ou agora que está difícil? A pandemia que dificultou a coisa. Ninguém quer responder? Ixi. A Eduarda pergunta, o que é mais fácil, ser cristão ou mais difícil? Não, a vida em todos os sentidos, não só na pandemia. E especificamente, ser um jovem cristão é fácil ou é difícil hoje? E se é fácil, por quê? E se é difícil, por quê? A Diana acha que já era difícil antes. Por que acham que é difícil? O que os impede de viver a vida cristã? Acho que um grande problema é que nós temos muitas opções, né? Temos opções demais à nossa disposição. Então, é muito fácil escolhermos qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, quando nós temos muitas opções disponíveis, quanto mais opções disponíveis nós temos, mais difícil é escolher uma única opção entre várias. E hoje, para a vida de um jovem, ou para a vida de qualquer pessoa, existem N opções de atividades, de programações, de atividades a serem realizadas todos os dias, fim de semana. Muitas dessas atividades, muitas vezes, ocupam o lugar da fé cristã, da vida cristã. E aí acaba trazendo dificuldades para a vida cristã. São os tempos que geram dificuldade ou os jovens trazem dificuldade para si mesmos? De que maneira nós poderíamos, então, começar? O Salmo 119, lá no versículo 9, ele nos dá um pequeno direcionamento. Ele começa perguntando, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Vocês têm Bíblias aí em mãos?
Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O próprio salmista responde. Observando segundo a tua palavra, obedecendo os teus mandamentos. E isto é fácil? Não. Então, como continuar sendo um jovem cristão diante dos desafios da época atual? Vocês já falaram com os pais de vocês a respeito dos desafios que eles enfrentavam na época deles, como jovens cristãos? Era fácil para eles? Vocês percebem que cada geração tem os seus próprios desafios. Cada geração tem os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades para enfrentar. Nós estamos deslocados do tempo deles, mas nós temos os nossos desafios. Nós podemos pensar que a época deles era mais fácil ou mais difícil, dependendo do ponto de vista. Assim como lá na frente os nossos filhos vão olhar para a nossa época e vão pensar que talvez a nossa época era mais fácil para viver a vida cristã do que a deles, ou mais difícil. Mas cada geração tem os seus próprios desafios para poder viver a sua vida cristã. Como continuar sendo um jovem cristão diante dos desafios da época atual? É uma pergunta que se aplica a todas as gerações. E a resposta do salmista, ela também se aplica a todas as gerações. Mas eu não vou falar sozinho. Vou deixar meus colegas falar também. Eu tenho uma... isso se refere tanto ao lado bom quanto ao lado negativo também. Mas aquela questão que, às vezes, os mais velhos dizem: no meu tempo de juventude que era bom. Alguém já ouviu essa frase aí? Não. Alguma pessoa mais velha dizendo: no meu tempo de juventude é que a coisa funcionava, no meu tempo de juventude que era bom. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a minha juventude de origem, lá em Canguçu, Juluca, Juventude Luterana de Canguçu. E eu disse para eles assim lá: o meu tempo de Juluca, o meu tempo de juventude foi o melhor de todos, porque eu estava lá. Ou seja, para mim foi o melhor. Agora eu não estou lá para dizer se está bom ou se está ruim. Portanto, aquele tempo que a pessoa está é o melhor tempo. Então, a pessoa mais velha que diz o meu tempo era bom, a gente tem que concordar e dizer claro que era, porque tu estava lá, hoje tu não está participando da juventude. Né? Teu tempo era bom porque tu aproveitou ele. Né? Assim como para os jovens que estão agora, um dia também vão olhar para trás e não vão ter mais esse tempo de juventude, né? Já vão estar lá nos leigos, nas servas, terceira idade, né? Meu tempo era bom, porque era o tempo que a gente estava lá. Essa é a parte positiva, a gente, né, aproveitar bem o nosso tempo de jovem. Mas também na questão dos desafios, né? E em cada momento da história tem os seus desafios. Não existe tempo mais difícil ou tempo mais fácil. A questão é que vão mudando os desafios para cada geração que está ali. Né? Se a gente hoje parar para pensar, né, quem é que precisa, por exemplo, pegar uma carroça, andar 10 quilômetros para ir, de repente, para a igreja? Alguém precisa? Ainda não. Acho que não, né? Talvez até tenha alguns lugares, mas acho que não. Né? Hoje é bem mais fácil. Né? Outras coisas também, né, naquela época eram mais difíceis, hoje é mais fácil. Mas hoje nós temos outros desafios também, porque o nosso tempo... vou me incluir junto, tá? O nosso tempo de ser jovem, tá? Eu estou chegando nos 18 agora, então tá tranquilo, tá?
Então, nesse nosso tempo, tem os seus desafios, né? Cabe como nós vamos encarar esses desafios também. Eu diria, de repente, assim, que hoje um dos grandes desafios, e aí vem aquela nossa pergunta inicial, né? Como ser jovem, esse foi um dos temas sugeridos que a gente mudou um pouquinho ali, né? Como continuar sendo um jovem cristão diante dos desafios da época atual. No original lá estava como ser jovem cristão diante de tempos tão difíceis, né? E aí na nossa conversa com os pastores, a gente pensou assim, quem sabe a gente muda um pouquinho essa pergunta. Como continuar sendo um jovem cristão diante de tempos tão fáceis? E eu acho que esse é o grande desafio dos jovens atuais. Continuar sendo cristãos em tempos fáceis, não tempos difíceis. Né? Mas agora, em que sentido o pastor Carlos está falando? Né? No sentido, o pastor Samuel falou isso um pouquinho, onde a gente tem acessibilidade a tudo, né? Ninguém precisa ir lá na casa do vizinho para pegar o telefone, discar para entrar em contato com o outro. Hoje cada um tem um celular na mão. Né? No meu tempo de jovem, eu olhava... Tinha aquele desenho da Família do Futuro, lembram? Alguém já assistiu? Não. Os Jetson. Pastor Diego, pastor Samuel, talvez. Onde eles falavam isso, né? Um celular assim e aparecia, né? Gente, olha o que nós estamos fazendo hoje, né? Isso é fácil ou isso é difícil? A minha avó, a primeira vez que ela falou isso no tempo do MSN. MSN. Lembra ou não? Sim. Tu tá velho, Era aparelho pastor com Carlos. Orkut. Tu tá Aparelho velho, com o pessoal aí não sabe o que é Orkut, não sabe o que é MSN. Que dirá ICQ, Claro que que eles... dirá ICQ Com pra certeza. baixo, né? Então, Não. Eles sabem o que é, só que nunca usaram, né? Eu já usei. O Orkut eu Mas usava. quando a minha avó... MSN era bom, diga. Quando a minha avó falou com... Ela estava na minha casa e a gente acessou lá naquele tempo, assim, que a imagem era mais quadriculada do que qualquer outra coisa. E ela falou com o neto dela, filho do meu tio, que morava numa outra cidade por ali. Ela ficou olhando assim. E ela dizia, isso é verdade? Isso não é uma foto? Né? Então, olhem as facilidades que hoje a gente tem. De a gente poder fazer uma reunião online. Hoje, nesse tempo de pandemia, a gente falou de dificuldade em tempo de pandemia, né? Hoje a gente não precisa levantar do sofá para assistir um culto. Não precisa nem caminhar os metros ou os quilômetros ou ir de carro que a gente sabe. Né? A gente pode assistir o culto pelo celular, pela TV, pelo computador. Isso é fácil ou isso é difícil? Né? Por isso que eu digo assim, dentro dessa questão, as coisas hoje em dia são muito fáceis. É tudo muito fácil, em termos de possibilidade também. Né? As alternativas que o jovem tem hoje em dia são muito maiores do que antigamente. Antigamente se juntava 50, 60 jovens numa congregação, né? Aí tu pergunta para eles hoje, tá, mas e o que além da juventude vocês tinham? Pois é, não tinha mais nada. Era a juventude. Então ia todo mundo para a juventude, o jovem que, né? Até os que não. Hoje em dia não, hoje em dia tem muitas outras coisas fáceis, de fácil acesso. Por isso que a pergunta, como se manter um jovem cristão diante de tempos fáceis nesse sentido? Porque o que acontece? Isso o próprio diabo usa também para nos afastar do que é o principal. E aí entra a questão do que o pastor Samuel falou. Diante de tudo isso, a questão de escolha. Como escolher? Né? Mas não assim, eu só vou fazer isso. Não, só vou ir na igreja agora, vou abandonar todo o resto. Mas não a escolha nesse sentido. Mas a escolha do que está em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Esse é o grande desafio do jovem atual. Essa escolha do que é o mais importante. Né? O que está no topo. E aí vem a reflexão, né, que eu convido cada um de vocês a, de repente, fazer um pouquinho. O que está no topo da tua vida? O que tu considera o mais importante? O que está lá em cima? Bom, eu digo para vocês, se o topo, o que vocês consideram lá em cima, não é o certo, o resto tudo perde o seu sentido. Né? E o que precisa estar no topo, lá em cima? Vocês sabem? Parece uma pergunta óbvia, não? Hã?
Mandamento. Olhem o que o Salmo 119 disse que o pastor Samuel leu. É só obedecer os mandamentos. E aqui, quando o Salmo 19 fala, é importante lembrar em mandamentos, que não é assim os 10 mandamentos, né? Não é ali mas é a palavra de Deus. O Salmo 119 não fala especificamente dos 10 mandamentos. Ele fala da escritura sagrada, a palavra de Deus. Ou seja, é colocar... Como pode o jovem conservar pura a sua vida? É colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é? Vamos lembrar em João, capítulo 1, que diz que o verbo, a palavra, estava com Deus e a palavra era Deus. E depois mais a gente vai dizer, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia é importante, porque ela nos traz Jesus Cristo. E aí eu volto a dizer, se a nossa escolha primeira não for Jesus Cristo, está diretamente relacionado com o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Todo o resto vira ruína, todo o resto vira pó. E o que o mundo está nos propondo hoje em dia, nestes tempos fáceis, onde, gente, a gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso à informação que, né? Se diz que, por exemplo, assim, uma criança de 9 a 10 anos tem mais conhecimento do que, por exemplo, o Einstein tinha no topo da sua vida, no auge da sua vida. Concordam? Com certeza. Né? Porque a gente tem informação, a gente tem conhecimento de coisas. O meu pequeno, o Davi, tem 7 anos a recém. Olhando os desenhos e coisa e tal, daqui a pouco ele vem com cada um, eu digo, o quê? Né? E tu pode pesquisar que está certo. Né? Então, hoje em dia tem muita informação. Hoje em dia tem muitas escolhas. E essa é uma grande tentação para o jovem atual. Principalmente o jovem cristão, o jovem que conhece a palavra de Deus. E aí, né? Vamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo. Né? E aí o resto não é destruído, o resto não vira pó. Mas aí sim, a família tem a sua base firme, né? O trabalho, o estudo. Isso é o principal nessa época, vamos dizer assim, tão fácil, que acaba se tornando bem difícil também. Dentro disso que o pastor Carlos estava falando, né, é importante a gente logo ter em mente isso, né, que a gente, né, essa pergunta que a gente faz, se é tempo fácil ou tempo difícil, né, isso vai depender, como o pastor Carlos falou, o que a gente tem dado como prioridade, né, na nossa vida. Se Cristo está ou não em primeiro lugar, e ele com certeza vai ser algo mais difícil na nossa vida, não porque eu não priorizo a Cristo, mas porque eu tenho muitas outras coisas, como o pastor Carlos acho que diz, pastor Samuel também, que às vezes competem, vamos dizer assim, com na nossa vida, sabe? A gente às vezes tende a colocar essas outras coisas em primeiro lugar. Não que a gente não possa, por exemplo, ter outras coisas, fazer outras coisas, ter outras atividades, lazer, assistir um filme, ver uma série. Mas tem que lembrar que, em primeiro lugar, a gente sempre deve ter como prioridade a Deus e a sua palavra. E aí, a partir disso, vem as outras coisas, como o pastor Carlos falou, em primeiro lugar, Cristo, a base, e aí eu posso fazer outras coisas dentro da minha liberdade, né? Da minha liberdade como um cristão eu posso agir, eu posso tirar o meu tempo. Hoje, né, nós estamos, não vou dizer assim com tempo de sobra, né, mas o nosso tempo está estranho, é diferente, né, são coisas diferentes, desafios diferentes, né, mas a gente tem oportunidades de fazer várias coisas atrás de uma tela de celular, né? Assim como nós estamos hoje em reunião, e graças, que bom que estamos aqui. Isso é um sinal muito bom, que nós estamos aqui também porque a gente priorizou esse momento de estudo da palavra e de comunhão também com os outros jovens, né? Ou seja, a gente está também
observando a palavra de Deus, né? Querendo colocar Cristo em primeiro lugar. Então, agradecemos a Deus por isso. Nesse sentido, a gente pode dizer, talvez seja difícil o tempo, porque a gente não pode se encontrar ao vivo, mas é fácil no outro sentido, que a gente está aqui, que a gente tem um celular, né? A gente tem condições de ter um celular, de ter uma internet, talvez, né? Outros jovens já vão dizer assim, poxa, para mim é mais difícil, pastor, eu não pude assistir a reunião, né? Eu não pude estar presente lá com vocês, porque a minha internet já não é tão boa, né? Então, com certeza, essa pergunta, né, se é um tempo fácil, um tempo difícil, isso com certeza vai partir de cada um, né, de vocês, né? Pode ser fácil em um sentido, pode ser difícil em outro. Mas, independentemente se é fácil, se num determinado dia pode até ser melhor, um outro dia pior, mas sempre colocando a Deus, a Cristo e a sua palavra em primeiro lugar. Aí a gente vai saber lidar com todo tipo de situação. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, eu sei o que é passar por tempo bom, por tempo ruim, por fome, por fartura, por perseguição, por diversas coisas, mas tudo isso me fez forte. Ele vai falar no final, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e no versículo 13, né, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, né? São 2 versículos bem conhecidos. Então, que a gente lembra que, independentemente da situação em que nós estamos, ele diz isso. Eu lembro que eu posso tudo porque eu aprendi a viver contente, porque eu tenho Deus do meu lado e é Ele que me dá forças para enfrentar as situações. Agora, só vou dar um adendo assim, para quem quiser já ir pensando, depois talvez colocar nos comentários para uma sugestão de uma próxima reunião, que hoje a gente não vai falar especificamente, vamos dizer assim, das dificuldades que nós estamos tendo, porque tem algumas, mas a gente sabe que são muitos desafios que o jovem tem hoje. E aí a gente quer que vocês coloquem aí, podem escrever nos comentários, ou depois vocês podem, se quiserem, falar aqui ao vivo, dar uma sugestão. Quais as dificuldades que vocês acham que tem? Por exemplo, eu na minha faculdade, eu dentro da minha família, com os meus amigos, aonde que estão esses desafios de se manter jovem cristão? Então, vão pensando nisso e depois, quem quiser, escreve aí nos comentários para a gente também poder, para um próximo estudo, aí aprofundar um pouco mais esse ponto aí que vocês gostariam também de trazer para nós, né? Então, lembrando disso, né? Lembrando esses textos, e lembrando também um texto de Eclesiastes, lá no capítulo 11, versículo 9, diz assim, eu vou colocar o texto aqui no chat, deixa eu copiar e colar aqui, aí vocês podem acompanhar ali. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então, é justamente isso que eu estava falando. Dentro da liberdade que nós temos como jovens cristãos, e aí nós podemos dizer assim, dentro do nosso país, isso é uma coisa que, vamos botar entre aspas, fácil, essa liberdade, que a gente pode pegar a nossa Bíblia, a gente pode nos reunir, e nós não temos problema nenhum com isso, né? Nós temos liberdade para expressar a nossa fé, né? Podemos louvar, podemos cantar, né? Podemos nos reunir. Então, dentro dessa questão, lembrar que isso pode ser um tempo fácil. Mas, independentemente daquilo que a gente faz, a gente lembrar isso. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Claro, dentro da liberdade como um cristão. Isso a gente tem que ponderar. Dentro daquilo que a gente colocou lá no outro texto do Salmo 119. Observando a tua palavra. Né? Observando a tua palavra. E lembrar que de todas essas coisas, Deus vai te pedir contas. Né? Então, lembramos disso nesse primeiro ponto, né, da nossa reunião. Colocar, independentemente da situação em que estamos vivendo, né,
colocar Deus em primeiro lugar e seguir observando a palavra de Deus, né? Seja naquilo que a gente estiver fazendo. Passar a palavra para outro pastor, né? Nesse sentido que o pastor Diego estava falando, entra também o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde o apóstolo recomenda oferecer toda a vida como um sacrifício agradável a Deus. Em tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, em todas as nossas escolhas, em todas as nossas opções, sejam todas elas feitas em conformidade com a vontade de Deus, como sendo algo que eu faço para Deus, né? Embora não seja diretamente, mas indiretamente, a minha vida cristã demonstra se Deus de fato ocupa ou não o primeiro lugar na minha vida, se Deus realmente é ou não é prioridade, se a sua palavra é ou não é prioridade, ocupa o primeiro lugar, através da maneira que eu vivo, através da maneira que eu me relaciono e que eu interajo com outras pessoas, obedecendo ou seguindo ou não a vontade de Deus expressa na sua palavra, né? Paulo diz lá em Romanos 12:1, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. E aí vem, nesse mesmo sentido, a continuação do texto, quando ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme através de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Como se manter puro? Como se manter um jovem cristão? Seguindo a orientação da palavra de Deus e deixando que Deus transforme, que Deus molde a nossa vida, né, conforme a sua vontade, né, nós nos submetendo. Se nós não estamos dispostos a submeter toda a nossa vida, todas as nossas vontades à vontade de Deus, então Deus não ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Então, outra coisa qualquer está ocupando este lugar de Deus, como o pastor falou antes, está se colocando como Deus absoluto da minha vida, né? Se não é Deus que ocupa este lugar, e isto se mostra na minha vida, outra coisa está ocupando este lugar, querendo ou não, gostando ou não, é o que acontece, né? Então, jovens, nós conhecemos a palavra de Deus, certo? E temos opção de conhecê-la sempre mais e mais. Agora, precisamos nos perguntar se nós queremos e até que ponto nós queremos nos comprometer com a palavra de Deus, queremos nos comprometer com o próprio Deus, né? Queremos, de fato, assumir este compromisso? A vida cristã passa, inevitavelmente, por isto, né? Através deste compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, primeira coisa para enfrentar os tempos atuais, colocar Deus em primeiro lugar. Vocês sabem disso, né? Não foi uma novidade que nós contamos, né? Ou foi? Com certeza não, né? Agora, o que nos motiva a fazer isso? É uma coisa também importante da gente conversar, né? Por que eu vou escolher colocar Deus em primeiro lugar e não outras coisas? Certo? Tinha uma época, isso já está se revelando nas crianças pequenas, tinha uma época que somente dizer assim, é assim, já era o suficiente. Anos passados, né? O pai e a mãe diziam, é assim,
Tá bom, é assim, né? Hoje em dia, por que é assim? Né? Alguém fala, é assim, e a resposta da gente é, por que é assim? Né? Então, aí vem a minha pergunta, por que agora, então, a gente coloca Deus em primeiro lugar? Quando a gente, eu acredito que alguns aí já devam estar na faculdade, né? Alguém já terminou aí? Não. Alguém está quase terminando, né? Quem fez uma faculdade, principalmente, mas assim, qualquer tempo de estudo isso acontece, só que na faculdade isso é algo um pouquinho mais acentuado. Né? A gente sabe que tem as dificuldades durante, né? Ali até se formar. Quem tem aí 4 anos e meio, sei lá, 6 anos, 3 anos, tem o seu tempo de dificuldade enquanto tu tá ali fazendo. Mas tu tem um objetivo, certo? Qual que é o objetivo? A formatura, o trabalho, né? A tua profissão, o teu sonho. E o que te motiva, então, a passar por aqui? O que te motiva a passar por um TCC, por exemplo, né? É tu saber o que vem depois. Né? Então, esse é o teu porquê tu está ali passando, às vezes, noites em claro, trabalhando, estudando. Né? Isso vale não só para quem está na faculdade, quem está no segundo grau aí já também. Né? Então, é o teu objetivo final. E aí a gente, como cristão, a gente também pensa isso. E aí tem um texto muito bacana, que é de Romanos, no capítulo 8. Eu vou, deixa eu colar ele aqui. Texto de Romanos 8, 18, tá? Só acentuei o versículo ali, né? Que diz assim, o apóstolo Paulo, eu penso, né, que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha só que texto forte, que texto bonito. O que nós sofremos durante esta vida não pode ser comparada com a glória que nos será revelada no futuro. E esse futuro não está se referindo a um futuro temporal aqui nesse mundo, mas aqui está falando do céu, da salvação. E é isso que nos motiva agora, como jovens cristãos, a viver na palavra de Deus, a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, a sua palavra em primeiro lugar. Porque sim, por ser cristão, a gente vai sofrer. O mundo é contrário à palavra de Deus. O mundo é contrário a Jesus Cristo. E o que a gente vê em qualquer lugar, e quem está numa faculdade percebe isso de forma muito especial, coisas que a gente vê na mídia, na TV, que muitas vezes se apresentam de formas tão bonitas assim e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que muitas dessas coisas são contra a palavra de Deus. E essas coisas vão nos minando, vão nos enchendo a cabeça, e daqui a pouco nós já estamos questionando o principal da nossa fé, que é Jesus Cristo. E a gente vai se distanciando dele. E a gente vai indo para longe. E aí a gente perde algo que a palavra de Deus nos dá uma grande certeza, que é a glória futura, a vida eterna, o céu, a salvação. E aí esse cuidado a gente precisa ter. Porque o mundo, hoje em dia, prega uma felicidade aqui e agora. A gente não está mais conseguindo esperar as coisas. Tem que estar tudo bom hoje. No máximo amanhã. Semana que vem nem pensar, tem que ser agora. Esse imediatismo que as mídias vão nos colocando, o mundo vai nos colocando, tudo tem que ser agora. Isso também se reflete em questão de Deus e religião. Porque Deus não nos promete nada para o aqui e agora. Porque a palavra de Deus nos promete que a verdadeira felicidade é lá adiante. Né? O aqui e agora, o que a palavra de Deus nos promete é a presença de Deus, a companhia dele em todos os momentos. Isso é aqui e agora. Né? Mas a gente tem que cuidar para não entrar nesse imediatismo do mundo que está deixando muita gente ansiosa, estressada, nervosa, depressiva, e vamos enumerar mais algumas outras coisas aí que vocês lembram. Né? Eu gosto, depois que a gente vira pai, gente, abre uma porteira de ilustrações na cabeça da gente, tá?
Mas eu observo meus filhos, e aí olho para mim, no meu tempo, quando a gente queria olhar um desenho na TV, a gente tinha que esperar, era de manhã ou de tardezinha. Né? Não sei se alguém pegou esse tempo aí também. De manhã ali tinha Bom Dia e Companhia, sei lá, tinha... Eu sou ainda do tempo da TV Colosso, né? Pastor Samuel, acho que isso aí ele já era pré-adolescente no tempo da TV Colosso, né, Pastor Samuel? Meu tempo era uma vovó Mafalda. Essas coisas assim. Né? Mas se tu queria ver um desenho, então tu tinha que esperar, né, até o outro dia de manhã ou até de tardezinha para tu poder ver, porque no restante não tinha. Show da Xuxa, agora que lembrei. Né? Não tinha imediatismo. Né? Depois começou a ficar mais fácil a questão da TV por assinatura. E aí tem vários canais que passam o dia inteiro desenho animado. Né? Pega aí um Discovery Kids, um TV Globinho, sei lá, né? Cartoon e essas coisas assim. 24 horas de desenho. Tu não precisa esperar até o outro dia. Tu liga a TV, bota naquele canal e olha. Né? Só que depois disso eles inventaram outra coisa. Netflix. Conhecem Netflix? Não. O que acontece? Os meus agora a gente diz assim, não, vamos olhar na TV. Vamos olhar na TV um desenho. Não, pai, na TV tem propaganda. Ou seja, aquilo que antes a gente tinha que esperar um dia inteiro quase, agora ali aqueles 2 minutos de propaganda são horríveis, porque o Netflix não tem mais propaganda. Né? É assim ou não é? Né? Eu vejo muito isso. Então, é tudo muito rápido. Então, a gente... E num período da vida, né, vamos dizer assim, de criança até o idoso, o que acontece no período de jovem? Quando a gente é criança, a nossa cabeça, os nossos pensamentos, vai mais ou menos numa linha assim, ó, crescendo. Quando tá bem, às vezes até cresce um pouquinho mais, assim, né, vai lá. Depois que tu passa a juventude, aquilo vira assim, ó, um pouquinho assim, às vezes ondeado. Depois que tu tá na terceira idade, é quase uma linha reta, né? Vai até ficar aquela linha reta final, né? Mas eu pulei um período aí, né? Que é o período do jovem. E o período de jovem é assim, ó. Opa, volta um pouquinho de novo. Isso é ser jovem, né? Não é nem para cima, nem para baixo, nem reto, mas é às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes nem tem essa linha que vai para baixo, é direto, ponto, assim, né? É um absurdo a questão. Isso é com vocês, é com a gente hoje. Isso foi há 60 anos atrás, isso foi há 100 anos atrás. Ser jovem é assim. Só que hoje a gente, além da parte natural, hormonal, vamos dizer assim, a gente tem muita influência externa, que os nossos pais não tinham, os nossos bisavós muito menos. Então, hoje em dia, essa linha, esse eletrocardiograma se enfatiza ainda muito mais. Né? Então, a gente precisa cuidar muito com essas coisas do mundo atual. De a gente tirar tempo para olhar para a palavra de Deus, a gente ter um tempo para ir na igreja, né? Ou assistir um culto, né? Ver um culto. Isso às vezes é complicado, porque é tudo muito rápido. E essas coisas da palavra de Deus ainda às vezes são um pouquinho na moda antiga, né? Tudo muito devagar, né? Mas a gente precisa lembrar. Agora vem o final, volto no final. O que o mundo nos propõe hoje em dia, a felicidade que o mundo nos prega, o tudo às vezes muito fácil, muito rápido, o destino final disso não são coisas boas. Porque o mundo é aliado do diabo, e a nossa carne é aliado com esses três, e o resultado final disso é morte eterna e condenação eterna. Agora, a palavra de Deus. Esse texto que já faz aí mais de 4.000 anos que continua o mesmo, não tem como não ser verdade, concordam? Gente, se fosse mentira, isso já tinham acabado com isso. Mas não é. Deus permitiu que chegasse até aqui. A palavra de Deus nos garante que pela fé em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Nós não temos morte eterna, nós não temos condenação eterna quando estamos em Cristo Jesus. Né? E aí vem
o grande desafio de, mesmo no meio desse tumulto todo, destes desafios, né, disso tudo que a gente tem, a gente se manter fiel na palavra de Deus. Sim, o turbilhão, enquanto a gente é jovem, não vai parar, vai continuar, porque a gente é jovem, né? Estou me incluindo aí nos 18 anos, tá? Vai continuar. Mas o que nós vamos ter depois, pela palavra de Deus, o que ela nos traz é algo maravilhoso. O que eu penso que durante o que a gente sofre, o que a gente passa nessa vida, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro, né? Vamos ter isso em mente, né? Do quando a gente precisar sofrer, às vezes, por ser cristão, passar pelas dificuldades. E outra coisa que a palavra de Deus nos deixa seguros e nos deixa confortados. Não estamos sozinhos. Mais adiante, no versículo 26 desse mesmo capítulo, vai dizer: assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Queridos jovens, vocês não estão sozinhos. Sejam tempos fáceis, difíceis, sejam tempos complicados, de turbulência, tempos que às vezes a gente não consegue ver muito para frente, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo é a companhia de vocês em todos os momentos. E ele sustenta vocês. Ele carrega vocês no colo. E aí a gente pode lembrar de forma especial a parábola que foi usada nos cultos desse final de semana. Eu acho que todo pastor usou, quem assistiu o culto ouviu. A parábola do semeador, ou como diz o nosso colega, a parábola da semente, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela entra em nós, né? E como nós estamos recebendo essa palavra, né? Como pedras, como beira do caminho, como espinhos, ou como um solo fértil. O Espírito Santo deixa o nosso solo fértil, deixa o nosso solo macio para receber essa palavra. Por isso a gente pode pedir, deve pedir ajuda do Espírito Santo, porque ele está sempre ao nosso lado. E aí ele vai agir em nós, por meio da palavra. Por isso fica o desafio do Salmo 119. Como nós nos mantemos jovens cristãos nestes tempos atuais? Bom, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para Jesus Cristo, ter a certeza que o Espírito Santo está agindo em nós e por nós. Seja a gente está aqui falando da palavra de Deus, quando a gente estiver na nossa casa, dormindo, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, o Espírito Santo está cultivando essa palavra, essa semente poderosa em nós. Praticamente vamos arrematar o nosso assunto aqui para não nos delongarmos demais, né? O nosso estudo aqui já ir chegando para o final agora. Pastor Diego, teu microfone está desligado. Eu cliquei, acho, no lugar errado aqui. Desculpa. Só para arrematar agora a nossa conversa aqui, né? Tem um provérbio oriental que a gente estava conversando, coloquei ali no chat, pastor Samuel, pastor Carlos, que diz assim: bons tempos criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam bons tempos, né? Então a gente pode, na realidade, ver aqui assim uma espiral, uma continuidade, né? Também baseado dentro daquilo que nós lemos até mesmo na própria palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, lá no início, né? Que vai falar que as dificuldades criam perseverança, perseverança, esperança, e a esperança não faz com que a gente desanime, né? Porque sabemos que Deus está conosco. Então, é basicamente isso, né? Hoje a gente às vezes pode pensar, poxa, mas é um tempo difícil. Que bom que é um tempo difícil, né? Porque aí a gente vai ficar mais forte. Se nós tivermos tempos mais fáceis depois, vamos saber olhar para trás e pensar assim, poxa, eu estava naquele tempo difícil, né? Olhar às vezes para a nossa igreja, vamos pensar assim, nós como jovens, né? Poxa, antes eu tinha a oportunidade de ir na igreja, ir nos cultos, nas reuniões de jovens, tranquilamente, né? E às vezes eu tenho outra coisa para fazer. Então vamos lembrar disso, né?
às vezes eu sei que aqui, talvez até a maioria que está aqui, tem um pensamento sempre bom de participar, mas vamos, às vezes, falar para aqueles que não estão aqui, ou nas nossas congregações, as nossas lideranças, falar assim, ó, vamos lembrar disso, né? Lembrar que depois que, talvez quando acabasse, logo acabar isso, poxa, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, que a gente teve, que a gente tem, e olhar para esses tempos. Se antes a gente tinha um tempo bom, né, às vezes criou, essa comodidade. Hoje a gente tem um tempo mais, vamos dizer assim, mais difícil e a gente está tendo que se reinventar, digamos assim. Então é esse espiral, né? Bons tempos criam homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam bons tempos, né? Ou seja, é uma continuação, né? É como foi o pastor Carlos que falou, né? Da nossa vida ser vamos dizer assim, uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, tempos bons e tempos ruins. Mas lembrar que o principal para nós cristãos é como está escrito lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios 6:2. Vou colocar aqui no chat. Peraí. Agora sim. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Né? Independentemente da época, do tempo que for, né? Da dificuldade que for, ou da não dificuldade, o tempo sobremodo oportuno, né? É hoje, é agora. Né? Então, o tempo de ouvir a palavra de Deus, de continuar meditando na palavra de Deus, é sempre hoje, é sempre agora, sempre que a gente tiver oportunidade, né? É o tempo oportuno. Estamos no tempo oportuno, né, de ouvir a palavra de Deus. Né? Nós vamos ter dificuldades e talvez algumas vão ser bem difíceis e às vezes a gente vai ter que precisar até mesmo recorrer a outras pessoas para nos ajudarem. Né? Mas lembrar que mesmo assim, como o pastor Carlos disse, Deus está com a gente, né, para nos ajudar, para nos auxiliar, buscando na sua palavra esse conforto. Né? Mas o tempo da salvação é hoje, agora, o tempo oportuno para a gente procurar a palavra de Deus. Né? Então, meu recado, vamos dizer assim, um pouco final, né, para finalizar minha fala aqui, não sei se depois algum outro pastor ainda vai falar, né, sobre essa coisa de às vezes, tempo fácil, tempo difícil, ou as dificuldades, é que a gente saiba olhar para a palavra de Deus e continuar sempre, constantemente buscando ela. Né? E, especialmente agora, que vamos dizer assim, estamos num tempo difícil, dá para dizer que sim, estamos, porque eu gostaria de estar na igreja. Eu gostaria de abrir a minha igreja para poder fazer um culto, para poder fazer uma reunião de jovem. Eu já disse para as gurias, para a Ada e para a Adriana, né, que a gente vai e passa toda sexta-feira lá pela frente da igreja, né, e eu falo para elas, nossa, eu quando passo pela frente da igreja aqui e vejo ela fechada, isso me dá uma tristeza muito grande. Né? E eu fico realmente emocionado, né, de não poder estar na igreja, ou às vezes de entrar dentro da igreja, de ver aquele vazio, aqueles bancos vazios, ninguém, né? E igreja, né, pelo menos igreja vazia não é o que os pastores gostam de ver, né? E é bem triste a gente não poder estar na nossa igreja, poder nos reunir. Né? Então, vamos lembrar, né? Vamos lembrar também dos tempos bons, né, que a gente teve, porque esses tempos vão nos animar, vão dar ânimo para a gente continuar ainda. Depois que voltar, as portas da igreja forem abertas, a gente puder reunir os jovens, puder ter o nosso congresso, o nosso retiro espiritual, o nosso congresso esportivo, que a gente saiba valorizar essas coisas, essas atividades, né? Depois, acho que até o Palmito está aí na reunião, né, nosso presidente da GELG, né? Depois, se ele quiser dar uma palavrinha aí também sobre essa questão de tempos difíceis, né, tempos fáceis, não sei se ele já passou pela faculdade, né, quiser dar o depoimento dele, né? Ele é um líder
da nossa juventude, né? Então, ele tem com certeza tem alguns bons exemplos para dar para nós, né? Se eu não me engano, dá um ok aqui, Palmito, se tu fazia parte daquela liderança do NL, não, dos jovens que estão na faculdade. Aquele... Sim, sim, né? Sim. Porque falando um pouquinho das dificuldades, né? Eu sei que tem um grupo, agora eu já esqueci até o mesmo nome desse grupo, mas é aqueles cristãos que estão na faculdade, ANU, isso, ANU, foi colocado ali, né? Associação Nacional de Universitários Luteranos, né? Então, a gente sabe que nessa época, especialmente por estar dentro da faculdade, tem muitas dificuldades, né? Eu morei em Santa Maria, que é uma cidade universitária, muitos jovens vinham de fora para estudar lá, então nós tínhamos muitos luteranos em Santa Maria que faziam parte da congregação lá, de outros lugares, então as dificuldades eles relatavam nas uniões juvenis. Então, por isso que eu coloquei ali depois, se vocês quiserem responder, quais são as dificuldades que vocês têm, seja na sua região, né, de às vezes com a sua fé, seja na universidade, quais são os desafios de hoje, os desafios, vamos dizer assim, da modernidade, quais são? Hoje a gente trouxe, digamos assim, a base, né, para a gente se manter firme nesses desafios, mas quais são aqueles desafios que vocês têm? É bom a gente saber disso para a gente poder, num próximo estudo, uma próxima reunião, conversar sobre isso, sobre essas dificuldades e saber como que a gente pode também ajudar vocês a vencer, né, ou passar, né, por esses desafios como jovens luteranos, né? Então, gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje também ministrando aí a palavra, e depois, se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente conseguir responder, estamos aí auxiliando vocês. Isso, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário a fazer, pode fazer pelo chat ou falar mesmo, né? A gente está numa reunião remota, mas estamos numa reunião, podem ficar à vontade para falar a respeito das suas dificuldades ou alguma dúvida, pergunta que surgiu, né? Podem ficar à vontade. Se ninguém fala, eu falo. Vocês me perdoem que eu estou olhando para baixo aqui, tá? Alguém deve estar pensando aí, por que o pastor está só de olho na tela do computador, né? É que eu estou em duas telas aqui, tá? Meu computador não tem webcam. Então, aqui eu estou no celular e aqui eu estou olhando vocês, as carinhas de vocês pelo computador, tá? Porque no celular não aparece todo mundo junto, né? Quem está no celular aí aparece um de cada vez, né? Eu queria ver as carinhas de vocês também, tá? Então, me perdoem que às vezes eu baixo... mas uma coisa interessante de a gente observar é a questão dessa pandemia, que é uma reflexão para a gente no sentido de que Deus está nos dando uma pequena amostra do que é, de repente, não poder ter acesso à palavra de Deus num momento de culto presencial, no momento que a gente quer. As congregações que, por exemplo, não estão tendo culto, como é o caso aqui de Tramandaí, por exemplo, eu sei que Maquiné também não está tendo culto presencial, Osório já, né? Não sei as outras congregações aí, mas tem muitas que ainda não estão fazendo. Nessas que ainda não estão fazendo, nem que a pessoa queira um culto presencial, não vai poder ir. Então, é uma reflexão para a gente fazer nesse sentido, assim, quando nós temos a oportunidade, a gente... né? Então, daqui a um tempo, né, esperamos que seja o mais breve possível, Deus vai nos permitir cultos presenciais novamente. E aí, quando a gente ter a oportunidade, a gente, então, ir ao culto, ouvir a palavra de Deus. No momento, nós temos acesso à palavra de Deus fácil. A gente pode pegar a Bíblia, ler em casa, a gente pode acessar a internet, olhar culto, por exemplo, ou estudo bíblico de locais de todo o Brasil, né? Mas eu digo que isso é uma pequena amostra, porque pode ser que venham tempos, a gente não sabe, né, que não possa mais ter acesso à palavra de Deus. Onde, de repente, governos não liberem mais, como já teve casos na história, onde nem que as pessoas quisessem, elas poderiam se reunir,
tinham que se reunir escondidos, né? Os primeiros cristãos, né? Os templos eram as catacumbas, né? No subsolo, onde eles enterravam as pessoas. Ali os cristãos se reuniam para prestar culto, porque eram locais onde as pessoas não iam muito. Né? Hoje a gente está livre para isso. Então, vamos aproveitar o tempo. É aquele versículo, né, que o pastor colocou ali, o tempo é agora. Né? Então, vamos aproveitar isso. Pode ser que venha o tempo, nem que a gente queira. E aí a gente pode lembrar o faraó do Egito, naquela história de quando Moisés libertou o povo, né, por meio do Mar Vermelho, que vieram as 10 pragas ali. Deus endureceu o coração do faraó, porque ele não quis dar ouvidos ao que Deus estava falando. Deus endurece o coração de faraó. Então, nem se ele quisesse agora, ele poderia crer em Deus ou, né, ter contato nesse Deus. Vejam só, coisa crítica, né? Então, vamos aproveitar agora, esse é o nosso ponto. E algo, a Jennifer colocou um versículo ali, muito bem lembrado, né? O início dele também é bonito, de Mateus 11, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Por quê? Porque o próprio Jesus que a gente vai ter lá na frente, lá no futuro, é maravilhoso. E é isso que nos motiva, né? Que é a salvação, o céu. Esse é o grande incentivo para todos os jovens passar por esse tempo de dificuldade, né? E adiante. Vamos esperar perguntas agora. Perguntas, comentários. Isso, eu ia dizer, pode ser comentário de alguém alguém de vocês tem alguma, por exemplo, alguma dificuldade, né, uma faculdade, dificuldade, né? Então as palavras são parecidas justamente por isso, né? A gente sabe o que passa lá. Né, não precisa ser, claro, os que não estão na dificuldade, né? Nem agir, não. Senão ela vai ficar, poxa, tô eu sozinho, o Nicolas também ainda não está, né? Mas acho que a grande maioria aqui está, né? Não, ou passou já por isso, né? A Diana já passou, graças a Deus. Né? Mas quem está sabe dos desafios. Então, escrevam aí, pode ser no chat, ou até mesmo quem quiser falar. Falem, povo, deixem de timidez. Microfones todos vermelhinhos. Eu acho que eu pensei que eu tinha botado no mudo aqui, rapaz. Ficou um silêncio aqui, um silêncio sepulcral. Eu digo assim, ó, Pastor Diego, se não tem pergunta é porque foi muito bem explicado. Eu também acho, né? Eu também acho. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Então, eu prefiro acreditar. Mas falando assim, que legal esse momento aí da gente poder estar junto aí, se ver, né? Olha só que bacana, né? A internet nos propiciar esse momento aí, hein? Que bacana. E que bom que vocês vieram, viu? Eu só não sei, não tá todo mundo na minha tela aqui. Diz que tem um número limite aí na tela, não? Se tu não baixou uma extensão, tem. Tem uma extensão ali para baixar, que daí dá para colocar todos que estão aparecendo. Não, extensão eu estou usando aqui para deixar meu celular carregando. Eita, pastor, tem que sair com esse tipo de piada. Tristeza. Não, pro pessoal dar uma risadinha, pelo menos. Nem que seja assim, que piada ruim. Piada de não sei quantos anuênios já. Nesse caso, as minhas piadas devem ser as melhores. Ainda são as melhores, ainda são as melhores, exato. Por parte da diretoria... Só uma questão. Eu queria ouvir uma música ainda das gurias lá, tá? Já estamos no violão ali, ó. Não, quero ouvir. Existe ideia ou intenção de fazer mais desses encontros? Eu até ia ligar o microfone agora para falar. A gente pensou nesse encontro justamente porque, diante desse cenário tão difícil
que a gente está vivendo agora, do isolamento social, do distanciamento das pessoas que a gente gosta de estar perto, tenho certeza que muitos jovens do distrito, da GELG, da GELB, estão passando por momentos difíceis diante do isolamento, né? Se sentindo ansioso, se sentindo depressivo, longe e até mesmo sozinhos, né? Por estar neste momento de isolamento. Então, quando a gente pensou em fazer esse encontro online, era justamente para que a gente pudesse se encontrar, mesmo que a gente não pudesse se ver pessoalmente, que a gente pudesse conversar e que, ao estudar a palavra de Deus, isso nos trouxesse calma e tranquilidade para o nosso coração, que, como os pastores já comentaram, a gente oscila muito, nós temos muitas mudanças, e passar por essas mudanças num momento de pandemia mundial é muito complicado. Então, nós estamos vivendo muitas emoções, muitas sensações que nem sempre são boas, nem sempre são saudáveis, e muitas vezes nos deixam para baixo, nos deixam muito ansiosos, e ninguém gosta de viver isolado, né? Ninguém gosta de estar distante dos outros, né? O homem não é uma ilha, então para a gente é muito difícil estar longe de quem a gente gosta. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, sintam-se à vontade, podem escrever também, acho que estão um pouco envergonhados. Mas a gente pretende, sim, fazer mais desses encontros, claro, se vocês quiserem, né, participar. E quando a gente fez a pesquisa ali no formulário para saber qual tema que seria discutido nesse primeiro encontro, era justamente para saber o que estava no coração dos jovens, né, o que estava lhes angustiando. A gente recebeu algumas respostas e isso serviu como base para os pastores desenvolverem um estudo. Então, acho que se ninguém comentar ali no chat, como o pastor Diego pediu, se sente vergonha, alguma coisa, pode entrar em contato com o pessoal da diretoria diretamente, ou a gente pode também elaborar outro formulário para vocês responderem anonimamente. Mas queria dizer feliz por ter bastante gente hoje, né? Por ver que vocês estão também procurando estar em união com os outros jovens do distrito. E se quiserem comentar, fiquem à vontade. Sei que todo mundo tem bastante coisa a dizer, mas às vezes ficam envergonhados, mas a gente está em casa. Sintam-se em casa. Viu? Eu que estou chegando aí no distrito, né? Eu sou dos mais novos aí. Eu ainda reconheço as carinhas, mas nem sempre reconheço a localidade de cada um. Pastor Samuel, tu conhece mais, ou o Diego, não me lembro. Pergunta o local e a pessoa levanta o dedinho, assim, só para... Ou cada um diz aí, só para eu lembrar, por favor, para poder associar pessoa, local e tudo mais. Ó, até ligar a câmera ali, ó. Esse ali eu conheço. Vamos então por quem eu tô vendo, pelos que eu tô vendo aqui, tá? Tem uns que eu não tô vendo aqui, tá? De Maquiné, nós temos... Ó, a Rebeca e a Gêmeas. Essa acho que tu já sabia, né? E eu, né? Obviamente. A Rebeca e quem? As Gêmeas. As Gêmeas, tá. Eu entendi a Jennifer, eu digo, não, a Jennifer é mais nova, né? Tá. Do Cará, então. Do Cará. Cadê o Cará? Jennifer. Lá do Cará. Vamos ver. De Terra de Areia. Levanta a mão aí, povo. Vitória. Deixa eu ver. Mais quem? A Giovana. Mais quem que tá aí? Tem alguém que não tá com a câmera ligada? Acho que eu só tô vendo os que estão com a câmera ligada. Não, acho que de Terra de Areia é só nós duas hoje. Isso. Então, vamos continuar. Lá da Boa União. Olha, estão acenando lá, que bonitinho o casalzinho. Vamos ver mais quem. De Capão da Canoa. Josuele, Vitor, Natália, Evaldo, Nicolas. De Osório. O Mu e a Di. O Mu, a Di. E a Eduarda, né? Eduarda é de Osório?
Mora em Osório, mas é membro aqui na congregação. Sim, é que ela não tá. Tem tem a Pâmela também, que tá. Eu e a Anne, diz ela. Uhum. Ela e a Anne, legal. Vamos ver, de Tramandaí, aí tu conhece, né, Pastor Carlos? Acho que daí sim, né? Tem a Natália e a Natália. Não sei se lá com a Eduarda também não tá a Isabelle. As duas... Escreva aí, né? Aqui, botou já o comentário que não li ali. Lá de São Leopoldo. Lá de São Leopoldo, ou da região, seu Alexandre. Sparrenberg. Deixa eu ver quem mais está aqui. Lá de Porto Alegre ou é Gravataí? Ou é Canoas, Cachoeirinha? Se sou eu, é Canoas. É Canoas? Então tá bom. É Canoas. Vai chutar toda a região metropolitana. Acertei, eu ia acertar uma hora, né? Eu ia chutar todas as cidades, eu ia chutar todas as cidades até acertar, né? Então, eu acho que foi, pelo menos é o que está aparecendo aqui para mim. Não sei se tem mais alguém de algum lugar. Deixa eu ver aqui. Clicar aqui num lugar diferente para aparecer todo mundo. Acho que é isso. Acho que foi. Foi todo mundo. Legal. Muito bacana. Agora, não sei se os pastores têm mais algo a dizer, mas o Luiz Felipe, que está aqui na reunião, que é de Canoas, que a gente normalmente conhece como Palmito, se ele quiser se apresentar, ele é líder da GELG, e ele é como se fosse um padrinho, um dindo aqui do nosso distrito, por isso que ele está na nossa reunião hoje. Então, Palmito, se quiser se apresentar aí para o pessoal, fica à vontade. Na minha tela está aparecendo o Luiz Felipe, mas muitas vezes ninguém sabe quem é o Luiz Felipe, né? Alguns rostos eu já conheço, outros talvez conheça, mas não estou lembrado assim, de algum congresso em algum momento no Rio Grande do Norte. Mas então eu sou o Palmito, né? Conhecido por toda a igreja aí. E no último congresso da GELG fui eleito presidente e estamos aí trabalhando nos próximos 2 anos, né, pelo nosso estado. E na GELG já tinha acho que há 2 gestões atrás, tinha o projeto que se denominou Dindos, né, que são padrinhos, né, que estão um pouco mais próximos dos distritos. E reorganizando isso agora para a nossa gestão, né, a minha pessoa, né, como eu sempre brinco, para alegria de uns, para tristeza de outros, né, eu fiquei com o Dili Norte, é um dos meus distritos, né, na qual eu vou estar mais próximo durante os próximos 2 anos aí. Então, o que vocês precisarem da gente e estiveram ao nosso alcance, contem conosco aí, só prende o grito, né? De forma especial, parabenizar vocês pelo momento de hoje. Eu tenho, né, eu quase não falo muito nesses momentos assim, porque desde que iniciou a pandemia eu tenho participado de muitas reuniões distritais, né, onde os jovens estão muito aflitos nessa questão de o que fazer, como fazer, o que vai ser, né, cancela tudo, espera, não espera, né? Então eu gosto de estar ouvindo as realidades e onde tiver que opinar ou falar alguma coisa a gente aconselha, né? Mas é importante a gente ouvir primeiramente e saber como é que é essa localidade, como é que acontecia as reuniões, como que a gente pode solucionar isso. A gente tem a internet, né, a nosso favor, mas a gente sabe que algumas localidades não são bem assim, não, mesmo no século XXI, em 2020, o canal é muito difícil de se ter, né? Antes da pandemia, eu visitei um distrito lá em São Lourenço, onde é interiorzão, assim, ao extremo, sabe? Então, a congregação fica no meio do nada, assim. A gente achou que estava perdido até chegar lá. Então, são realidades diferentes, são localidades diferentes.
onde a gente tem que saber, a gente tem que entender um pouco o contexto para poder auxiliar, para poder, né, dar uma palavra aí de conforto, de auxílio. Né? Os pastores aí estão firmes aí junto com vocês, então parabéns também aos pastores. Eu sempre digo que é um elo muito grande entre o jovem e o pastor, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar conectados com a nossa base, que é a nossa congregação, auxiliado junto dos pastores aí que estão sempre à frente para nos manter firmes também na palavra. Então, parabéns a vocês pelo momento de hoje. Continuem firmes, né? Contem com a gente para o que precisarem, assim que a gente puder estar presencialmente aí, todo mundo junto, aquela aglomeração que a gente quase nem gosta de fazer, estaremos juntos aí, unidos, né? Sempre falo que, por ordem administrativa, a GELG e a GELB estão acima do distrito, né? Mas eu acho que a gente tem que estar ao lado do distrito, né? A GELG do lado direito, a GELB do outro lado esquerdo, né? Para a gente poder caminhar junto e estreitar os laços aí, tá sempre presente aí na vida do jovem, no distrito, na União Juvenil. Na União Juvenil a gente não consegue tanto, né? Em virtude que, dependendo do distrito, são várias congregações, mas que ensino os distritos a gente possa estar unido, tá junto aí, compartilhando e trocando experiências, né? Então fica aí o meu abraço carinhoso a vocês, né? O que precisarem aí, chama no WhatsApp, chama no Face, chama no Insta aí, estamos à disposição de vocês aí para o que precisarem, né? Igual o pastor Diego me colocou aí na Berlinda aí, né? Estamos aí à disposição. Sou um universitário com o pé fora, né? Porque na quinta-feira, se Deus quiser, estarei formado, né? De forma online, mas formado, né? É o que a tecnologia e o momento nos propõe a fazer neste momento, tá? Mas fica aí o meu abraço e contem com a gente, né? Estamos aí à disposição. Não temos muitas novidades em questão de evento, porque tá tudo cancelado, né? Mas assim que tiver uma nova live aí para a gente poder ouvir um pouco, louvar e, enfim, tá junto, né? A gente vai comunicando a vocês. Aí também referente ao congressão, aí a GELB está se manifestando. Nós também emitimos um comunicado lá. Talvez se alguém não tiver no grupo, a Gisuele aí pode repassar para todos aí, para o pessoal tá por dentro das informações e poder acompanhar o que está acontecendo, né? E o que as decisões aí estão sendo tomadas aí através da região, a GELG, e também nacionalmente a GELB, né? E o Congresso, Natália, espere e verás. Mas eu acho que é isso. Passa a palavra de novo, presidente. Vai ser no Aqualocos, parece, o Congresso. Ouvi boatos, hein? Vai ser do lado da casa da Natália, me disseram. Obrigada, Palmito. Seja bem-vindo ao Vire Norte. Não sei se os pastores querem falar mais alguma coisa, a gente pode passar para o louvor com as meninas. Agradecer aos pastores também por estarem disponíveis para liderar o estudo de hoje. Muito obrigada, a gente agradece de coração. E não sei, a palavra está com vocês. Se vocês tiverem algo a mais para falar, senão a gente passa para as meninas do louvor. Só assim, querer fazer uma pergunta, não é bem uma pergunta, mas falar uma coisa pro Palmito aqui, também para os jovens, assim, né? Eu sei que é interessante a gente ir para o congressão, né? A gente quer ir para o congressão, né? Eu também gostaria de ir para o congressão, gostaria de estar podendo até mesmo organizar uma caravana aí, né? A gente organizar uma caravana do nosso distrito, né? Mas aí a gente sabe das dificuldades que nós estamos tendo, né? Com relação à programação, como o Palmito já falou, né? Antes. E não sei se ele ainda... Agora ele voltou, não sei se ele tinha saído, né? Mas justamente é uma coisa assim que eu fico preocupado assim, com essa questão do congressão, sabe? Especialmente agora que saiu essa data do Enem, né? Então, se puder, eu não sei se tu tem assim, muita conversa assim, com o pessoal demais lá da diretoria, assim... eu sei que talvez eles estejam aí se reunindo e tal, mas eu vejo uma preocupação muito grande de fazer nessa época, assim, né? É a minha sincera opinião, né?
né, com tudo que vem acontecendo, ainda mais com essa questão do Enem, eu vejo uma preocupação muito grande, porque a gente já está em julho, né, e para a gente poder se organizar, como tu mesmo colocaste lá no grupo da GELG, talvez repassou até no grupo do Gili Norte, agora não lembro, né? Mas a questão, por exemplo, de a gente poder organizar uma caravana, né? A gente gostaria, né? A GELG sempre organizou caravanas, né? Sempre ajudou, né? Quando não pôde, às vezes, organizar uma caravana, sempre auxiliou pessoas a procurarem uma caravana, né? Então, eu fico realmente muito preocupado com isso. E aí, eu não sei, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas se fosse por mim, mas eu não sou da liderança nacional, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Se fosse por mim, eu diria para eles repensar em tudo que vem acontecendo, né? Porque é algo, eu acho muito preocupante, né? Porque pode vir a dar muito ruim, né? Essa questão de manter o Congresso, não, talvez até mesmo forçando a barra. Eu acho que assim, não quero ser chato, né? Mas às vezes forçando a barra com relação a isso. Pastor Diego, posso só acrescentar no que você comentou? Eu botei no grupo, foi na terça ou quarta-feira, e eu mandei para os nossos pastores, que eu digo pastores do Sul, né, o comunicado que nós, da GELG, achamos prudente em fazer aos nossos jovens, né? E pensando e repensando, a gente já vinha pensando isso há muito tempo, né? Desde que iniciou a pandemia, como é que ia ser, e a gente achou que a gente estava se intrometendo, mas em reunião com a diretoria a gente achou prudente mandar e esclarecer isso, né? Nós, como eu, né, como presidente, como diretoria, eu mandei um e-mail, né, em estilo carta, com preocupações e receios, né, sobre o Congressão, né, e trazendo essa... Eu já conversei com outros distritos também, e é a mesma preocupação, em virtude de que a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue se organizar. Né? Se a gente for fazer uma comparação rápida aqui, pegar o último Congressão, o incondicional, nós estamos hoje a 12 de julho, né, a caravana que a gente organizou aqui com o distrito e outros que participaram junto, nessa época estava tudo pronto. O pessoal já estava com a passagem comprada, a gente já estava lá em contato com a congregação Paz em Vila Velha, que foi aonde nos acolheu, então já estava tudo pronto. Esse ano a gente não consegue fazer nada. Infelizmente, a gente não consegue ter essa organização, partindo só na questão de caravana, né? Aí a gente parte para outro princípio, que é a questão econômica. Né? A gente sabe que muitos estão afetados, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitos jovens, a família diminuiu a renda ou mesmo perdeu a sua renda em virtude disso, né? Então são vários pontos que a gente tem que analisar. E observando agora, né, ouvindo a fala, uma sugestão que eu dei para todos os jovens que vieram conversar sobre isso, de os distritos também abrirem isso para a GELB, né? Porque talvez a decisão está ali e eles não estão recebendo nada, sabe? Então, os pastores, os distritos, mandarem isso para a GELB, né, para que eles possam refletir e ver que isso é uma preocupação do todo, né? Porque é muito complicado. A gente não pode dizer, lá em janeiro vai estar tudo bem, mas a gente não sabe se lá vai estar tudo bem, ou lá pode estar começando a coisa a melhorar, né? A gente sabe que, vamos dizer, pelo Sul, aqui nós estamos voltando para trás, né? A gente estava bem, agora o estado está quase todo vermelho de novo. Né, alguns até bandeira preta, então é muito difícil, assim. Então fica a sugestão, né, minha, né, de os pastores, os distritos, né, talvez não cada jovem, mas talvez a diretoria em si mandar as suas preocupações, né, referente ao congressão, né. Eu acho que não é o momento da gente cumprir calendário, porque tem que ser feito, porque está lá, né, mas eu acho que é o momento da gente parar e pensar e refletir no que a gente está vivendo no todo, né? A gente parar e olhar ao nosso lado e quem está, como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode fazer, ver, né? Eu acho que é importante, né? E a nível de igreja, a gente está vendo que todos os eventos foram, né, passados para frente, né, até para segundo semestre de 2021. Então, acho que não é nós, jovens, não é porque a gente não está no grupo de risco que a gente é diferentão, não vai pegar nada, não vai acontecer nada, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas, assim. Só uma sugestão, assim, da tua fala, assim. Seria interessante, talvez, até pastores ou até o distrito como todo também mandar essas preocupações para eles. Isso. Só
Obrigado, Palmito. Eu acho boa a ideia, né? Se vocês, os demais aí tem alguma, se pessoal da diretoria depois vai se reunir, talvez, né? Não sei. Eu apoio, né? Se precisar de alguma assinatura embaixo, eu ajudo, ou precisar alguma formulação, ajudar na formulação. Não sou o conselheiro atual, né, daqui do distrito, mas se precisarem de algo aí, quiserem a minha ajuda, estamos aí, né? E veja, não é só porque a Rebeca não vai poder ir no congressão, né, mas para mim seria bem show se mudasse a data. Excelente, obrigado, Palmito, pelas colocações. E como a nível nacional tudo foi transferido, adiado, cancelado, não é época exatamente de nós pensarmos. Questão de organização financeira é fundamental, né, para a gente poder organizar, cada jovem poder se organizar adequadamente para participar. Então, não é agora um momento de pensar. É exatamente como tu disseste, não é hora de cumprir calendário. E acredito que a nível de distrito, como a diretoria distrital de jovens, né, poderia exatamente fazer o que foi sugerido, né, encaminhar uma carta, a moção, sei lá como vamos chamar, sugerindo e apontando exatamente essas preocupações, essas questões, né, para a diretoria a nível nacional e estadual, explicando exatamente estas questões, esses pontos que tu colocaste. Fica, então, a nível de diretoria, né, do distrito, a gente pode conversar a respeito disso e formular algum documento, né, para que seja enviado. Buenas! As meninas estão com o violão na mão já, estão ansiosas para cantar. Vamos cantar então, né, galera? A gente vai cantar de todas as tribos agora. Toca de novo. Povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 ya, la, ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, la, ya, la, ya. A nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar
louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Pastor Diego, consegue ver todo mundo que está com a câmera ligada aí? Pastor Diego? Deixa eu botar o microfone que a gente esquece. Eu já estava falando aqui sozinho. Novamente. Consigo ver todo mundo, sim. Você consegue tirar um print? Porque aqui eu não consigo ver todo mundo tá com a câmera ligada. Tá printado. Deixa eu mandar já o print aqui. Tá. Todo mundo ligou a câmera? Peraí. Aí, liga todo mundo aí, Vitória. Aí. Então. Então deixa o pessoal parar de mandar recado aí no chat aí para aparecer todo mundo. Agora vai, dar um print aqui. Aí, pronto. Tá bom. Obrigada, pastor. De nada. Agora eu acho que a gente pode fazer uma oração e depois cantar o hino da juventude. E depois a gente pode passar para o momento ali que o Evaldo vai liderar, vai mandar a senha aqui no chat, né, Evaldo, para a gente poder jogar todo mundo junto lá o stop. Então, eu peço para o pastor Diego fazer uma oração de encerramento. Então, falamos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças nós te damos por este momento de reunião, mesmo que virtual, a gente pode estar reunido aqui neste momento para ouvir a Tua Palavra, estudar e ter esse momento de comunhão. Te agradecemos, Senhor, por esta bênção que Tu proporcionas em nossas vidas, por nos dares condições de termos também internet em nossa casa, termos um computador, um celular, podermos nos reunir, mesmo que de modo virtual, mas em frente a esta pandemia que estamos passando, esta é a maneira em que também podemos nos encontrar. Te agradecemos por isso, Senhor, e que nós possamos assim também valorizar os momentos quando estivermos novamente presentes de forma real, né? Então, obrigado, Senhor, por tudo que fazes em nossas vidas e que Tu possas continuar conduzindo estes jovens do Dile Norte, em meio às situações difíceis. Sabemos que, devido a esta pandemia, muitos estão passando por problemas de ansiedade, às vezes de estresse, de outras dificuldades, às vezes até mesmo material, que o Senhor Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, dando o necessário sempre em questão corporal, mas principalmente espiritualmente. Assim, Senhor Deus, te agradecemos por tudo que Tu fazes em nossas vidas, em especial pela salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conduze-nos, guia-nos através da Tua Palavra para continuarmos firmes na fé em Ti em todos os momentos da nossa vida. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu já ia falar assim que cada um possa ir com segurança para os lares, mas daí eu lembrei que já está todo mundo em casa, né? Normal de final de reunião de distrito é falar isso, né? Que todo mundo possa ir com segurança para os lares. Ó, piada de 8 a no N, viu, Carlos? Não estou te ouvindo, Carlos. Não, só disse foi boa, gostei, muito boa. O Murilo tá reclamando aqui, tu viu? Não ouvi. Fala aí, Murilo. Para a gente fazer uma pose para fazer o print. Teve gente que fez pose, pode olhar ali O Murilo quer fazer uma pose bonita. Eu que sou lento. Ai. O jeito que se tira foto hoje em dia é o print do...
gente vai cantar Juventude Luterana agora e depois a gente vai jogar o stop. Não sei, Evaldo, se tu pode falar pra gente o que a gente tem que fazer agora. Onde é que a gente clica para ir jogar? Eu sei que tem a senha, eu posso mandar lá no grupo do Dilinorte ou aqui no chat. E daí como é que faz para jogar, tá? Depois da Juventude Luterana. Então tá, né, galera? Vamos matar um pouquinho a saudade de cantar Juventude Luterana, todo mundo junto. Juventude Luterana, forte em santa união. Segue Jesus Cristo, Mestre nosso, fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra ao mar. Ore e trabalha pela igreja lá. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir. E em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta, avante para o céu, Jesus. Com os pais que agora vivem na perene luz, qual nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais. Uhul! Obrigada, meninas. É de ficar emocionado quando toca a Juventude Luterana, né? Cantar assim sozinho, mas... Vamos lá. Ai, verdade, saudades. Saudades.